Prezados alunos, então vamos seguir para a nossa sétima aula do preparatório ESA aqui do Colégio Militar de Porto Alegre. Mais uma vez o segundo tenente Beck na escuta. Vamos começar então com a nossa aula sobre logaritmos. Eu sei que essa matéria assusta muita gente, então vamos respirar fundo, com calma, lembrar dos pré-requisitos que a gente viu nas últimas duas aulas e a partir disso vamos rever essa matéria. Antes de começar, só um pequeno aviso, tá? Devido ao nosso calendário, dia 19 de abril, tá? Não vai ter aula gravada, tá? Como é dia do Exército, né? Dia 19 de abril é feriado para nós, então a gente vai não ter aula gravada, não vai ter capítulo da apostila. Fiquem bem tranquilos, o cronograma inclusive já está atualizado e a gente está tranquilo, inclusive tem ali umas duas aulas de gordurinha ainda para a gente queimar ao longo do ano. Então tá safo, não se preocupe. Vamos na sequência então. Bom, então só para resumir o que a gente vai fazer na aula de hoje, então a gente vai definir o que é logaritmo, vai falar sobre a condição de existência, vai ver as propriedades de operação entre logaritmos, vai trabalhar a mudança de base, que é uma coisa muito importante, e se cair uma questão de logaritmo, eu tenho certeza que vai aparecer esse assunto. Aí, com tudo isso que a gente viu aqui nesses quatro primeiros itens, nós vamos abordar equações logarítmicas e inequações logarítmicas. Aprofundando nosso estudo a partir do que a gente viu principalmente das equações logarítmicas, a gente vai trabalhar com a função log. E por último, a gente vai comentar algumas questões que caíram na ESA. Pessoal, esse assunto é um assunto muito importante, pelo seguinte, esse assunto cai quase todo ano, tá? Então é um assunto assim, ó, que se tiver que escolher um dos assuntos mais importantes para estudar é logaritmo. Logaritmo, assim, foram raros os anos que não caiu pelo menos uma questão de logaritmo, às vezes cai duas. Mas como a gente tem redução aí de questões para esse ano, aí então fica um pouco mais complicado aí prever quais questões que vão ser, tá? Mas o logaritmo tem um lugar cativo aí no concurso. Bom, então para introduzir logaritmo, eu vou entrar num problema bem simples. Porque olha só, o que a gente estava vendo antes? Por exemplo, a gente estava vendo, por exemplo, 2x, 2 na x igual a 16. Aí o que acontecia? A gente via que 16 é a mesma coisa que 2 na quarta potência. Aí a gente botava 2 na x igual a 2 na 4. E aí, como as bases eram iguais, a gente só igualava os expoentes e achava que x igual a 4. O problema agora é que aqui eu não consigo fazer isso, porque aqui não existe base comum. Então, eu vou ter que pensar alguma maneira de trabalhar e chegar a uma base comum entre eles. Então, qual é o nosso grande problema? Como eu tenho 2 na x e eu quero igualar, eu tenho que achar 2 elevado no determinado expoente, que dá 5. Então, na verdade, o que eu estou perguntando para vocês é o seguinte: qual o expoente que eu elevo 2 que vai dar exatamente 5? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a testar, porque essa é a maneira mais primitiva e é uma maneira usada para a gente começar a discussão de uma coisa desconhecida. Então vamos lá. 2 na 0, a gente sabe que é 1. 2 na 1 é 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. E 2 ao cubo é 8. Ah, então olha só. Então, o que eu estou procurando aqui deve estar aqui no meio. Bom, o que é o meio quando eu falo? Então a gente vai testar. É claro, né, gente, vocês não vão conseguir fazer essas contas que eu estou fazendo aqui na ponta do lápis. Para calcular expoente decimal, a gente precisa de uma calculadora, porque a matéria para fazer isso no braço depende de alguns conhecimentos que vocês ainda não têm, tá? Só para vocês terem uma noção, antigamente existia uma tábua de exponenciais. Então, o que acontecia? Tinha uma tabela lá, aí na tabela tinha essas informações aqui, ó.
Como é que eles calculam isso? Bom, aí vocês podem buscar, né, na história da matemática, quem tiver interesse aí, mas ela envolve com aproximações em relação à função exponencial. Ela transforma aquela curva exponencial numa sequência de retas que vão tendo uma inclinação cada vez maior. Então, com essa reta, ele aproxima, usando uma função afim, que a gente já viu essa matéria, e mais algumas coisinhas para poder fazer esses cálculos. Mas a calculadora de vocês, uma calculadora científica, tá? Quando agora a gente é todo mundo gente grande aqui, então quando eu falo calculadora não é aquela que o cara lá do posto de gasolina usa, ou o cara da padaria, ou o cara lá da feira, tá? Quando eu falo de calculadora, agora calculadora com C maiúsculo, uma calculadora científica, tá? Bom, então, o que a gente consegue calcular na calculadora científica num primeiro momento? A gente consegue calcular as potências decimais. Então, 2 elevado na 2. Então, aqui é 2 elevado num determinado expoente. Então, quando é 2 ao quadrado dá 4. 2 na 2,1 dá esse resultado. Na 2,2 dá esse resultado. Ó, na 2,3 já chega em 4,92, quase no 5. Só que o 2,4 passa para 5,27. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos dar uma selecionada aqui. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Entre esse e esse, acabou passando do valor que eu quero. Então, o que eu acabei de descobrir? Acabei de descobrir agora que o valor que eu estou procurando está entre 2,13 e 2,4. Como é que eu escrevo isso matematicamente? Então, eu estou procurando um 2 na x igual a 5. Então, o que vai acontecer? Eu sei que esse 2 na x, ele está entre 2 ao cubo e 2 ao quadrado. Por quê? Isso aqui eu sei que é igual a 4, e isso aqui eu sei que é igual a 8. Agora, nesse passo, eu já descobri que isso está entre 2 na 2,3 e 2 na 2,4. Então, eu já melhorei bastante o valor que eu estou procurando, porque eu sei que é 2,3 alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente agora vai pegar e vai dar um zoom no que tem entre 2,3 e 2,4. Então, o que eu fiz aqui? Peguei entre 2,3 e 2,4 e eu fui aumentando 1/100 por linha. Então, lá 2,3 a gente já tinha, 2,31, 2,32, 2,33, ó, passou de novo. Então, vamos anotar lá, ó. Vamos anotar de novo aqui, ó. Ó, o 2,32 dava 4,9933, já muito próximo aí do 5. E o 2,33 dá 5,02. Então, o que eu sei? Eu sei agora que o valor que eu estou procurando está entre 2,32 e 2,33. Então, o que vai acontecer? Antes eu tinha assim, o 2 na x estava entre 2,3, potência 2,3 e 2,3 e 2,4. Agora eu já aproximei 90% a mais, ou seja, eu aumentei o zoom em 10 vezes. Então agora já tem um erro 10% menor. Então 2,33 e 2,34. Então agora eu já sei que ele é 2 elevado na 2. Opa, não, eu escrevi errado aqui, peraí só um pouquinho. É 32 e 33. 2 na 32 e 2 na 33. Então eu já sei que ele é 2,32 alguma coisa. Cada passo que eu fizer, cada passo que eu der um zoom de 10 vezes agora entre pegar o 231, 232, 233 e assim, eu vou acabar fazendo um zoom, eu vou acabar descobrindo mais uma casa decimal. Para cada tabela que eu fizer, eu vou descobrindo uma casa decimal por vez. Então, o que vai acontecer? Eu vou aproximando o valor que eu quero achar.
E sempre lembrando, o que eu quero achar? Eu quero achar um expoente que eu eleve o 2 e dê exatamente 5. Então, resumindo o que a gente fez até agora, né? A gente fez aqui, fez aqui, fez aqui e fez aqui. E se continuar isso, a gente vai achar esse valor aqui. Esse valor aqui, ele tem a expansão decimal infinita e ele não tem dízima. Então, se ele não tem dízima, eu não consigo transformar esse número aqui em uma fração. Se eu não consigo transformar isso aqui na fração, então este número que eu estou procurando, ele pertence ao conjunto dos irracionais. Então, toda vez que a gente aprende o irracional, a gente já descobriu que como ele tem a expansão decimal infinita e a dízima periódica dele não tem uma padronização, eu não consigo, eu preciso achar uma outra forma que não seja uma fração para poder descrever esse número. E aí a gente cria o logaritmo. Então, esse número aqui, o que vai acontecer? Esse número ele vai ser chamado de logaritmo de base 2, 5. Ou de logaritmo 5 na base 2. Então, vamos dar nomes aos bois. Primeira coisa, o númerozinho que vai embaixo é a base. Por que a gente chama de base? Porque ele é a base da potência. O logaritmo é o expoente que eu estou preocupado. Então, o logaritmo é o expoente que eu procuro. E o logaritmando, o que ele é? Ele é o valor alvo da exponenciação que eu fiz. Então, é a potência que eu estou procurando. Então, o logaritmando é aqui. Então, a gente já pode perceber que existe um certo ciclo. Então, existe essa relação aqui. Este elevado a este vai dar este. Então, agora a gente tem aqui a definição formal de logaritmo. Então, o logaritmo de b na base a igual a c é a equivalente, ou c somente c, este número elevado neste é igual a esse. Então, vamos pegar um logaritmo exato. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, que se eu botar, por exemplo, um x aqui, eu vou fazer esse elevado a esse igual a esse. Então, eu posso transformar isso em 2 na x igual a 8, que a gente sabe que é 2 na x igual a 2 na 3, x igual a 3. Então, 3 é a mesma coisa que logaritmo de 8 na base 2. Então, o log ele serve para escrever números naturais, ele serve para escrever números racionais positivos, já vou falar por que é positivo, e por que também é não nulo, e ele serve para escrever números irracionais. Então, mais do que uma gambiarra que o pessoal da matemática fez para poder descrever aqueles números irracionais, ele também serve para naturais e serve também para racionais. Então ele acaba sendo um outro tipo de representação que é estendível para todo o tipo de número dentro de conjuntos reais. Claro, esses números podendo ter alguns pré-requisitos para que dê certa conta. Porque como a gente está fazendo uma exponenciação aqui, como a gente está fazendo uma base com expoente, então tem algumas coisas que não dá para fazer nesse caso. Então aqui uma equação rápida aqui só para vocês verem como é que funciona. Então, o que vai acontecer? Definição básica. Esse elevado a esse vai ser igual a esse. Então, o que eu tenho?
2x mais 1 na 4 igual a 625. Aí o cara pensa, vou ter que abrir esse binômio na quarta potência, vai dar uma coisa do tamanho de um caminhão, e aí não dá para fazer porque é uma equação de quarto grau. Nada disso. Olha só, pensa bem. Se eu pegar o 625 e começar a simplificar ele, por 5 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, o que eu acabei de descobrir? Que 625 é a mesma coisa que 5 na 4. Então, olha só que bonitinho. Se essa base elevada na 4 é igual a 5 na 4, eu posso afirmar, então, que 2x mais 1 é igual a 5. 2x é igual a 5 menos 1. 2x igual a 4. X igual a 4 dividido por 2. X igual a 2. Letra D. Então, vocês veem que é muito sistemático aplicar a função de logaritmo. Então, aplicar logaritmo é uma coisa simples. É só vocês seguirem, né, esse ciclo aqui, que até algumas pessoas dizem que parece uma orelha. Né? Eu não consigo ver a orelha nisso. Mas seria mais ou menos isso aqui. Ó. Então, tipo, a gente diz que é a regra da orelha. Né? Eu sei lá, para mim isso não parece uma orelha. Mas tudo bem, né? Cada um, cada um. Certo? Agora, como eu tinha falado anteriormente, existe uma questão de condição de existência. O que eu quero dizer com essa condição de existência? É que se eu não satisfazer essas condições aqui, o logaritmo não vai existir. Por exemplo, vamos supor que eu tente usar um número negativo aqui. Então, log de menos 2 na 8. O que vai acontecer? Eu estou procurando uma base que vai dar 8. E isso não tem resposta. Se eu tentar, deixa eu botar aqui numa outra cor. Se eu tentar, por exemplo, fazer essa daqui, o que vai acontecer? Se a minha base é 1, eu nunca vou achar 1 elevado a certo expoente que dê 9. Então aqui a minha solução é vazia. Por isso que o 1 não dá. A base 1 não dá, porque o 1 ele não se mexe na hora que a gente faz potências de 1. E a gente tem um problema também quando o logaritmando é negativo. Menos 8, 2. O que vai acontecer? 2 elevado a um certo expoente tem que dar menos 8. Só que esse cara, como ele já é positivo, esse cara aqui vai ter que ser positivo. Então, não dá certo. Então, ele tem que ser maior, a base tem que ser maior que zero, o logaritmando tem que ser maior que zero e a base não pode ser 1. Lembrando que dizer que é maior que zero, então também é diferente de zero, tanto aqui quanto aqui. Por quê? Zero elevado a um determinado expoente, a gente sabe que é sempre zero. Então, vai dar um monte de resultado vazio. Então, não tenho por que fazer isso. Agora, vamos a algumas propriedades operacionais. Então, o que vai acontecer? Como a gente tem lá a questão de multiplicação de base é igual à soma de expoente, então a gente pode inverter. Se eu somar dois logaritmos, eu posso fazer o produto dos logaritmandos. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, vamos botar aqui, ó, 1. Então, por exemplo, log de 3 mais log de 2 é igual a log de 2 vezes 3, que é a mesma coisa que log de 6. Ah, por que isso? Porque quando a gente vai fazer aquela tal da tábua dos logaritmos, a gente só tinha os valores de logaritmos de números primos. Então a gente manipulava o logaritmo para poder descobrir qual era o valor do logaritmo de 6. Então eu tinha o de 2, eu tinha o de 3 e queria descobrir o de 6. Mesma coisa aqui. Então, por exemplo, se eu quero fazer logaritmo de 1/2, eu posso ver isso como logaritmo de 1 menos logaritmo de 2.
Vocês notaram que eu não botei a base aqui, né? Então eu já vou falar sobre isso mais tarde, mas por enquanto é só para os exemplos aqui. 3. Potência da potência. A potência da potência é o famoso jogar o expoente para frente do logaritmo. Então, por exemplo, vamos botar o 3 aqui. Logaritmo de 2 na 10 é a mesma coisa que 10 vezes logaritmo de 2. Então, isso aqui tem uma grande vantagem no meio científico, porque eu consigo pegar 2 na 10 é 1024 e eu consigo transformar ele em 10 vezes alguma coisa. Então, por exemplo, 2 na 50, vamos pegar aqui, vamos mudar aqui então, ó. 2 na 50, ele seria 50 vezes log de 2. E 2 a 50 é um valor muito grande. Então, trabalhar com 50 vezes log de 2 é um valor muito mais prático. Por isso que, por exemplo, se vocês lerem em revistas científicas, resultados científicos ali da química, da física, vocês vão ver que geralmente as coisas são expressas em logaritmos. Porque tu consegue exprimir uma coisa que é muito grande ou muito pequena com o mesmo tipo de número. E por último aqui a radiciação. Vamos botar aqui no cantinho. Então, por exemplo, se eu tiver log de raiz de 2, vamos trocar aqui, senão tu não vai saber qual é o 2, onde é que está vindo. Raiz de 10. Então, eu posso dizer que isso é log de 10 dividido por 2. Da onde é que vem esse dividido por 2? Do índice da raiz aqui. Outra coisa importante é a questão da mudança de base. Então, gente, isso aqui é muito importante para a prova, tá? Quase certo que se cair uma questão de logaritmo, eles vão pedir mudança de base. Eu peguei uma questão bem completa lá para a gente trabalhar no final. Então, logaritmo de 2 na base 5, eu quero transformar para a base 10, que é o que eu tenho que calcular na calculadora. Quando eu faço logaritmo decimal, que é logaritmo de base 10, eu escrevo só log. Então, log é a mesma coisa que log de base 10. Então, eu vou escrever isso aqui como log de 5 dividido por log de 2. Que logaritmo de 5 eu consigo fazer na calculadora. Então, o logaritmo de 5 é aproximadamente 0,689 dividido. Agora a gente faz o logaritmo de 2, que dá aproximadamente 0,301. E aí, dividindo um pelo outro, a gente vai chegar em 2,32192 e assim vai aqui a expansão decimal, que era esse número que a gente iniciou lá, que era 2 elevado num certo expoente, que dava 5. Então, qual é a maneira que a gente tem na calculadora de fazer? Se a gente quer saber logaritmo de 5 na base 2, eu pego, calculo logaritmo decimal de 5, logaritmo decimal de 8, e aí faço as operações. Agora, com os conhecimentos que a gente vai trabalhar a questão da equação logarítmica. Então, vocês têm que tentar fazer o quê? A mesma coisa que a gente fazia lá nas equações exponenciais. A gente tenta buscar uma base comum. Então, o logaritmo de A de um lado e o logaritmo de A do outro. É isso que você tem que fazer. Então, log da base elevado em alguma coisa e log de outra coisa na mesma base. Se tu conseguir fazer isso, tu pode pegar os dois logaritmandos e igualar. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, eu já desse lado eu não tenho muito o que fazer, mas desse lado, por exemplo, eu tenho uma adição aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir esses dois num único logaritmo. Soma de logaritmo lembra produto. Então, a gente vai transformar isso aqui em log de x vezes 5 da base 2. E o outro lado fica paradinho. Agora, 5 vezes x é 5x.
Agora, como eu tenho já o log na base 2 disso e log na base 2 disso, eu posso igualar os logaritmandos. Então, 2x mais 9 igual a 5x. 2x menos 5x igual a menos 9. Menos 3x igual a menos 9. 3x igual a 9. X igual a 9 dividido por 3. X igual a 3. Aí o que eu faço? Eu dou uma olhadinha, o 3. O 3 ele é um número maior que zero, então tá ok. E o que vai acontecer? O 2x mais 9 e o x são diferentes de 1. Então a condição de existência está correta. Tem que cuidar a condição de existência quando vai trabalhar com equações logarítmicas. Então, primeiro tu resolve e depois tu dá uma olhada se não tem alguma das soluções, quando tem mais de uma, e que elas têm que satisfazer a condição de existência que a gente viu lá mais cedo. Então, agora a gente vai dar uma olhada nas equações logarítmicas. Né? Tem que só cuidar, quando a gente tem a base, quando a base é maior que 1, fica igual. Mas quando a base está entre 0 e 1, a gente vai acabar tendo que inverter a desigualdade original. Mas isso aqui nunca caiu na prova da ESA, então eu vou mostrar só um exemplo simples de como você tem que trabalhar. Muito cuidado, a gente vai precisar, depois de fazer a solução, ver se ela se encaixa dentro da condição de existência de cada logaritmando em separado. Bom, então o que vai acontecer? Aqui eu já tenho log de 2 elevado no logaritmando, desculpa, log de 2 no logaritmando e log de 2 no logaritmando. Então, eu já posso fazer a desigualdade dos logaritmandos. Então, traz o x para um lado e a para o outro, e o número para o outro. Então, 2x menos x maior que 9 menos 3. Então, a gente vai ter menos 3x maior que 6. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar aqui por menos 1 essa equação. Então, a gente vai ter 3x menor que menos 6, ou seja, o x tem que ser menor que 6 terços, o x tem que ser menor que menos 2. Só que agora a gente vai dar uma olhada. Esse cara aqui, então vou fazer o 1, né? Esse cara tem que ser maior que zero. Ou seja, 3 tem que ser maior que 2x, 2x tem que ser menor que 3, ou seja, o x tem que ser menor que 3 meios. Se o x é menor que 3 meios, então tá tudo bem. Agora, vamos dar uma olhada nesse daqui, que vai ser o 2. Então, x mais 9 maior que zero. Então, x tem que ser maior que menos 9. Então, o que vai acontecer? Ele vai acabar tirando um pedaço daqui. Por quê? Se eu fizer a reta, a solução é do menos 2 para baixo. Só que, para garantir a condição de existência no segundo, eu vou ter que tirar para baixo do menos 9. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que criar uma bola aberta aqui. Uma bola aberta aqui para o menos 9. Então, a solução aqui ela é de menos 9 até menos 2, não incluindo. Então, muito cuidado com a questão aí das condições de existência. Então, elas às vezes podem fazer com que o resultado não seja válido, ou seja, o conjunto seja vazio, como pode cortar parte do conjunto de solução. Agora, sobre função logarítmica, né, também nunca caiu na prova a questão de função propriamente dita, só aparece assim alguma operação, mas se tu sabe trabalhar com a definição de logaritmo, às vezes é suficiente. Né? Não precisa conhecer a fundo a função logarítmica. Mesmo assim, eu acho importante a gente falar. Então, o nosso modelo é
f de x igual a log a na x, então esse a aqui é a base, tudo vai estar em função da base. Então, se o a é maior que 1, essa função ela vai ser crescente. E se o a estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Então, como é que fica o gráfico crescente em amarelo, em azul claro? Ele vai vir colado no eixo x, mas não atinge o eixo x, e vai fazer isso daqui. Sendo que aqui esse ponto aqui é o 1. Em vermelho, ele vai vir colado aqui em cima e depois assim. Sendo que aqui é o 1. Então, a imagem é todos os reais, porque ele vai atingir todo o eixo vertical, tanto num caso como no outro. Mas quando a gente trabalha no eixo horizontal, que é o domínio, ele começa do zero sem incluir o zero para mais infinito. Aqui é a mesma coisa. Por que ele não inclui o zero? Porque o logaritmando não está definido no zero nesse modelo aqui. E a raiz ela fica igual nos dois casos aqui. Ó. Agora, só para deixar como curiosidade, opa, deixa eu botar aqui. Ó. A função exponencial era assim. Ó. E aqui era o 1. Então, o que vai acontecer? A função exponencial é quase igual à função logarítmica, porque uma função é o inverso da outra. Então, quando eu faço, se eu tenho uma f de x, que é 2 na x, então a função inversa vai ser log de 2. Agora aí a questão que caiu em 2019, que é uma questão bem completa aí para vocês saberem o que está procurando. Então, a gente tem que log de 2 é x e log de 3 é y, e quer saber o log de 5, a log de 120 na base 5. Então, a gente começa lá, log de 5, log de base 5, 120, ou log de 120 na base 5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como aqui e aqui é logaritmo decimal, então, logaritmo de 120 dividido por logaritmo de 5. Só que eu não sei logaritmo de 120, não sei logaritmo de 5. Então, eu tenho que manipular usando 2 e 3 e usando o 10. Porque a gente sabe que o logaritmo de 10 vale 1. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui é 10 meios. E o 120, vamos dar uma olhada. O 120 é 12 vezes 10. Então, a gente vai poder fazer o seguinte. Logaritmo de 12 vezes 10 sobre logaritmo de 10 dividido por 2. Vamos fazer aqui embaixo. Então, como a gente tem aqui a multiplicação, a gente vai fazer a soma de dois logaritmos. Então, vai ficar logaritmo de 12 mais logaritmo de 10. E embaixo, como é a divisão, a gente vai transformar em subtração. Logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Agora, esse cara aqui vale 1 e esse cara aqui vale 1. Esse cara aqui é a mesma coisa que 3 vezes 2 ao quadrado. E esse cara aqui eu já sei que é x. Então, a gente fica com logaritmo de 3 vezes 2 ao quadrado mais 1 sobre 1 menos x. Só com isso a gente já mataria e saberia que é essa questão, mas vamos terminar ela. Vamos fazer mais uma linha aqui embaixo. Então, como eu tenho aqui
um produto, eu vou dividir isso aqui na soma de dois logaritmos. E como eu tenho uma potência aqui, eu vou jogar na frente do logaritmo. Então, vou até grifar aqui ó, em amarelo, tudo isso aqui em amarelo vai virar logaritmo de 3 mais 2 vezes logaritmo de 2, mais 1 sobre 1 menos x. Então, logaritmo de 3 a gente sabe que é y e logaritmo de 2 a gente sabe que é x. Então, agora é só substituir. Então, y mais 2x mais 1 sobre 1 menos x. Que organizando da maneira bonitinha qual está na questão, 2x mais y mais 1 dividido por 1 menos x, que é a resposta letra B. Então, essa questão aqui, ó, bateu a gaivota de mudança de base, bateu a gaivota de propriedades de operações entre logaritmos. Agora, para finalizar, então a gente tem agora uma equação, que é essa daqui, e a gente sabe que o k é um valor positivo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar a trabalhar com essa equação. Logaritmo de k é igual a 10 menos logaritmo de 5. O que vai acontecer agora? O 10, eu tenho que achar logaritmo de base 10 de um certo valor que dê 10. Ou seja, esse valor é 10 na 10. Isso quer dizer que eu tenho, então, logaritmo de k é igual a logaritmo de 10 na 10 menos, e aí o que a gente vai ter aqui em verde? O 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Então, logaritmo de 10 dividido por 2. Não precisa disso. Não, desculpa. Não precisa disso aqui. Vamos manter o 5 por enquanto. Log de 5. Agora, como eu tenho essa subtração aqui, então agora eu posso fazer isso aqui como a divisão de dois logaritmos, divisão de um único logaritmo. Então, logaritmo de k é igual ao logaritmo de 10 na 10 sobre 5. Como agora eu tenho logaritmo de base 10 e logaritmo de base 10, então eu posso igualar os logaritmandos. Então, k igual a 10 na 10 sobre 5. Só que se vocês olharem assim, vocês não vão achar nenhuma resposta. Então, o que a gente faz? A gente vai tirar um 10 para fora. Então, 10 vezes 10 na 9 sobre 5. Aí, o que vai acontecer? Esse 10 com esse 5 simplifica e fica um 2 aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 na 9, que é a resposta letra B. Bom, gente, então a nossa aula hoje foi uma aula um pouco mais rápida, mas é uma aula que eu fiz mais curta para que vocês vejam e revejam. Vocês têm 15 dias agora para estudar todo esse conteúdo, tá? Na próxima semana, a gente já tem ali previsto que a gente vai começar a trabalhar com a tal da PA, Progressões Aritméticas, que é um assunto também que tem a cadeira cativa aí no concurso da ESA. Então, desejo a vocês aí, durante a semana, bons estudos, façam exercícios e podem me chamar, podem me mandar e-mail, pode deixar ali alguma dúvida em comentário ali no YouTube, tá? E vejo vocês aí no dia 26. Quem sabe aí, até mesmo aí, daqui a 2 semanas aí, daqui a pouco relaxa um pouco aí as nossas restrições aí de circulação e aí eu posso dar aula ao vivo para vocês, que é isso que a gente gosta. Tá, gurizada? Bons estudos e bom feriado para vocês, dia 19.